Boa tarde, espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de aula. Hoje vamos estudar a quinta operação entre os números naturais, que é a potenciação. É uma operação importantíssima para a sequência de vocês. Então, prestem atenção que a gente aprende rapidinho. Tudo bem? Então, vamos iniciar. Eu vou precisar, para essa aula, que vocês peguem o livro e vocês vão me seguir a partir da página 92. O que é potência? Potência é o seguinte, é um produto, tá? De bases o quê? Iguais. O que é base? Base é esse 3 que está multiplicado um monte de vezes. Quantas vezes? 6. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, se eu multiplicar esse 3 6 vezes, eu vou encontrar como resultado 729. Então, o que é potência? Potência é a simplificação dessa baita multiplicação. Então, ela vai ser simplificada desta forma. 3 elevado à sexta potência é igual a 729. Esse 3 que está embaixo é o 3 que vai ser multiplicado. Ele é chamado base. O 6 que está em cima é o número de vezes que o 3 vai ser multiplicado. Então, esse 6 é chamado expoente. E o resultado é 729, que é chamado potência. Tudo bem? Então, vamos lá. Bom, então, o que é potenciação? Potenciação é a forma simplificada de multiplicarmos um número por ele mesmo várias vezes. Então, se eu tiver 2 com um 6 em cima, então, quem vai ser multiplicado? O 2. Quantas vezes? 6 vezes. E eu vou ter como resultado 64, tá? Então, o 2 é chamado base, o 6 é chamado expoente e o 64 é chamado potência, tá? Então, nós vamos multiplicar 2, 2, 2, 2, 2 e 2. Quantas vezes? 6 vezes. E se eu fizer a continha, vai dar o quê? 64. Bom, então, vamos pegar aqui comigo, que eu falei para vocês que vocês iam olhar o livro, na página 92. Então, a página 92, ela inicia com um texto que foi dito no início do capítulo 3, que fala sobre reciclagem de latinhas de alumínio. Então, esse texto fala de 3 adolescentes que reciclavam essas latinhas. Então, no primeiro dia, só tinham 3 latinhas. São 3 adolescentes, cada um com uma latinha. No segundo dia, cada adolescente reciclou 3 latinhas. Então, eles já tinham 3, 6, 9. No terceiro dia, cada um reciclou mais 3 latinhas. Então, já dava 9 com 9 com 9. Com 9, então dava 27 latinhas. E assim por diante. Cada dia ia multiplicando o quê? 3 latinhas. Até que chegou o 7º dia. Então, nós tínhamos o seguinte.
No primeiro dia, quantos participantes tinham? 3. No segundo dia, pode ir completando comigo, tá? No primeiro dia, 3. No segundo dia, 9. No terceiro dia, 27. No quarto dia, 81. No quinto dia, 243. No sexto dia, 729. E no sétimo dia, 2187. Tá? Então, vocês vejam, por esse exemplo, como cresce rapidinho a potenciação. É porque é um número multiplicado por quem? Por ele mesmo, várias vezes. Então, onde está escrito latinhas arrecadadas, copiem os mesmos valores. Aí o exercício 6 está pedindo qual o total de latinhas arrecadadas. Então, se eu somar todas essas 7 linhas aí, eu vou encontrar como resultado 3.279 latinhas. Vejam o crescente, né, do número de latinhas. O exercício 7 está falando o seguinte: podemos representar as quantidades de latinhas a partir do segundo dia, utilizando uma multiplicação em que os fatores são iguais. Então, segundo dia, o que eu fiz? Eu achei 9 latinhas. Quem é 9 multiplicando ele por ele mesmo? 3 vezes 3. Aí no terceiro dia, ele tinha 27. Quem é 27 montando ele vezes ele vezes ele? Então, é 3 vezes 3 vezes 3. Depois, no quarto dia, 81. Quem é 81? 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Se nós quisermos, por exemplo, pegar o número de latinhas e multiplicar 10 vezes, tá? Então, eu vou multiplicar 3, ó. No segundo dia, multiplicamos o mesmo fator 2 vezes. No terceiro dia, 3 vezes. Se eu quiser 10 dias, eu vou multiplicar o 3 quantas vezes? 10 vezes, tá? Então, aqui. Aí tem lá o desafio. Se na campanha cada um doasse 2 latinhas, quantas latinhas seriam arrecadadas em uma semana? Nesse caso, podemos representar as quantidades de latinhas utilizando uma multiplicação com fatores iguais. Por quê? Não, por quê? Porque são 3 elementos doando 2 latinhas, então não daria uma potência. Virando a página. Então, aqui vocês têm um diagrama mostrando, eu tenho pai e eu tenho mãe. Aí eu tenho 2 avós do pai, 2 avós da mãe. Então, eu tenho 4 avós. Aí, cada avó tem 2 pais, aí vai formando o quê? O diagrama. Com base nessa árvore, né, que é a árvore chamada diagrama ou árvore genealógica. Com base nessa árvore, responda o que se pede. Você tem 2 pais. Para descobrir quantos avós você tem, podemos multiplicar o quê? 2 vezes 2, que vai dar 4. Você tem 4 avós. Para descobrir quantos bisavós você tem, podemos multiplicar 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 8. Como faríamos para descobrir quantos tataravós você tem? Eu teria que multiplicar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dariam 16. Então, eu teria 16 o quê? Tataravós no final dessa árvore, tá? Então, nós temos lá
Se eu tenho 2 vezes 2, como é que eu escrevo 2 vezes 2 em potência? Eu escrevo 2 com o 2 em cima. Então, eu leio 2 elevado ao quadrado, tá? Então, gente, quando o expoente, né, que é o numerinho lá de cima, é 2, eu leio quadrado. Quando o numerinho lá de cima for 3, eu leio cubo. Então, 2 quadrado, 3 cubo. Depois do 3, é tudo quarta potência, quinta potência, sexta potência e assim por diante. Então, gente, se eu tenho 2 com o 2 em cima, eu leio 2 elevado ao quadrado. Se eu tiver 2 com o 3 em cima, eu vou ler 2 elevado ao cubo, tá? Virando a página. Se eu tiver 2 elevado à quarta, né, que é o 4 lá em cima, eu vou ler 2 elevado à quarta potência, tá? E assim por diante. Então, voltando, quando o numerinho lá em cima for 2, ele significa que eu estou multiplicando 2 por 2. É o 2 duas vezes. Então, 2 elevado ao quadrado. Se eu tiver um 3 lá em cima, significa que eu vou multiplicar 2 por 2 por 2. Quantas vezes? 3. Então, eu falo 2 elevado ao cubo. Então, vamos ver. Na página 94, vocês têm lá 2, 4 e 8. Qual é a sequência? Eu multipliquei 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. 64 vezes 2, 128. 128 vezes 2, 256. E 256 vezes 2, 512. Tá? Então, eu tenho uma potência? Sim. Por que eu tenho uma potência? Porque em todos esses elementos, os números foram multiplicados sempre por quem? Por 2. Aí, no item de baixo, eu tenho lá 3, 9. Então, de 3 para 9, eu multipliquei o 3 por 3. De 9 para 27, eu multipliquei o 9 por quem? Por 3. Quem é o próximo? 81. Quem é o próximo? 243. Quem é o próximo? 729. Quem é o próximo? 2187. Quem é o próximo? 6.561. E quem é o próximo? 19.683. Tá? Então, nós também temos uma potência. Então, no item B, é uma potência de quem? 2. E no item C, é uma potência de 3. Será que o item D é uma potência? Não. Por que não? Será que 5 é multiplicado por alguém para dar 7? Não. O que aconteceu no 5 para chegar no 7? Nós somamos 2. O que aconteceu do 7 para chegar no 9? Nós somamos 2. Qual será o próximo elemento? 12. Qual é o próximo elemento? 15. Qual é o próximo elemento? 17.
peraí, 9, mais 2, 11, mais 2, 13, mais 2, 15, mais 2, 17. Aí o próximo quem é? 19 e o próximo 21, tá? Então vamos voltar para conferir. 9, 11, 13, 15, 17, 19 e 21. Tá? Então nós estamos somando 2 a cada elemento. Então não é uma potência. Então no exercício 12 está falando o seguinte: no exercício anterior, temos 2 exemplos de sequências que representam multiplicação de fatores iguais. Quem são? Os itens B e C. Represente uma potência de base 5 e expoente 3. Então, quem é a base? É o numerinho de baixo. Então, 5 embaixo. Quem é o expoente? É o numerinho de cima. Então, 5 embaixo, 3 em cima. Qual é o resultado? Se eu multiplicar 5 por 5 por 5, vai me dar como resultado 125. Tudo bem? Aí está escrito lá, 14º. Calcule as potências. Então, o 7 embaixo e o 2 em cima quer dizer o quê? 7 vezes 7. Então, como é que eu leio? 7 elevado ao quadrado, que vai me dar como resultado 49. 1 elevado à sexta potência. Então, o que vai acontecer? Eu vou multiplicar 1 por 1 por 1 por 1 por 1 por 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. Então, 1 elevado à sexta potência é igual a 1. Aí eu tenho 0 elevado ao cubo, né? Quando for o 3 lá em cima é cubo. Então, 0 vezes 0 vezes 0 vai me dar o quê? 0, tá? E 10 elevado à quarta potência. Então, eu tenho o seguinte, ó, 10. 10 vezes 10, 100. 10 vezes 10 vezes 10, 1000. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 10.000. Tá? Então, 7 elevado ao quadrado, 49. 1 elevado à sexta, 1. 0 elevado ao cubo, 0. E 10 elevado à quarta potência, 10.000. Tá? Tudo bem? Aí tem lá, 15º. Complete as sequências. Então, está faltando o 2 elevado à quinta, que é igual a 32. Aí está falando 32 dividido por 2, que é igual a 16. 2 elevado à quarta, igual a 16. E 16 dividido por 2 é igual a 8. 2 elevado ao cubo. O que é 2 elevado ao cubo? É 2, 2, 2, que vai me dar 8 como resultado. E 8 dividido por 2 vai dar 4. Aí embaixo do 2 elevado ao cubo, é 2 elevado a quem? Ao quadrado, que é 2. Então, tem lá, ó, 6, 5, 4, 3. Agora é a vez de quem? Do 2 elevado ao quadrado. Quem é 2 elevado ao quadrado? É 4, tá? Então, 4 dividido por 2 vai me dar o quê? 2.
Aí embaixo do 2 elevado ao quadrado é 2 elevado a 1, que é chamado de primeira potência. Então, 2 elevado a 1 é igual a 2. E 2 dividido por 2 dá 1. Só as duas últimas. O que aconteceu na potência com o expoente 1? Quando o expoente for 1, o que acontece? O resultado é a própria base. E o que aconteceu na potência com o expoente 0? Quando o expoente for 0, o resultado é sempre 1. Essa aí é uma regra que não tem explicação, tá? Então, por exemplo, se eu tiver 5.000 e o expoente for 0, a regra do expoente 0 é colocar 1 como resultado. Então, todo número que tiver expoente 1 é igual a ele mesmo. E toda vez que eu tiver expoente 0, o resultado é 1. Tudo bem? Bom, pessoal, espero que vocês tenham aprendido, né, o conceito de potência. E amanhã, né, depois mais tarde, quando nós entrarmos no chat aí, nós tiramos as dúvidas que forem necessárias. Uma boa tarde para vocês e até amanhã.